Boa noite, galera! Chegamos aí à nossa última noite juntos dessa semana de Oração Jovem 2021. Chegou a hora. Eu não sei quantas bênçãos você recebeu. Eu, olha, fui assim, tive uma enxurrada de bênçãos na minha vida. Foi algo muito legal e eu acredito que não foi diferente com você. Eu não sei qual momento você chegou aqui e, enfim, ouviu, se aproximou. Mas é muito legal se você puder começar do nosso primeiro encontro, que aconteceu no último sábado, e vir com a gente nessa caminhada, porque é exatamente isso que nós fizemos. Nós fizemos aqui uma caminhada, né, falando sobre vários pontos assim, interessantíssimos, essenciais no nosso relacionamento com Deus, na obra que Ele quer e está à disposição para fazer na nossa vida. E hoje nós chegamos, acho que não no último estágio, mas nós chegamos em um estágio extremamente necessário. Talvez a gente vai ter que ter algumas novas temporadas, né? Você vai ter que ficar ligado aí, porque é bem provável que venha outras coisas nesse sentido aí. Mas aquilo que a gente vai conversar e nós vamos trabalhar nessa noite é algo assim incrível, essencial e muito gostoso de dialogar. E a gente quer ouvir você também. Escreva aí as suas ideias, as suas percepções, os seus insights, aquilo que o Espírito vai falar no seu coração, ministrar na sua vida. Fala pra gente, nós queremos ouvir. É óbvio que você sabe, né? Você sabe que você precisa compartilhar isso daí com seus amigos, nos grupos e tudo mais, porque muita gente precisa ser abençoada por Deus através de tudo aquilo que nós vamos fazer e ouvir e conversar nessa noite. Comigo, uma novidade nessa noite. Pastor Luiz, debutando aqui em uma quinta-feira, né? Porque até então não esteve quinta-feira com a gente. Primeira quinta-feira que estamos juntos. Primeira quinta-feira que estamos juntos aqui. É um prazer formato. Inenarrável estar aqui. Que legal, que bacana. Cara, deu trabalho, né? Uma roupa para cada dia, né, mano? Minha esposa que o diga. Pois é, cara, olha, mas enfim. Eu nem tenho tanta roupa assim, cara. Zeramos a vida de roupa. Você viu né, que hoje eu mudei, porque o pessoal começou a falar que eu só usava xadrez, né, cara? Então estavam me chamando de caipira já pelo mês e tal. Então agora Festa julina, você veio então, comemorar. Aqui. Agora eu mudei. Muito legal. Deixei o xadrez de lá. Seja bem-vindo, viu? Primeira Obrigado. quinta-feira juntos nessa temporada. Valeu. Direto lá da região do Boa Vista, ele, que tem um nome no aumentativo. Xandão, que legal, cara, que você tá com a gente, viu? Muito bom, mano. Eu que agradeço, pastor. Eu acho que vai ser uma oportunidade, é um privilégio também. Eu comentei com vocês antes. Eu acho que estar à mesa para dialogar sobre Deus é algo que enriquece não só a gente, mas também aqueles que nos escutam. Cara, sabe que o meu sonho, mano, de verdade, cara, é que a galera que tá assistindo a gente, cara, seja tão abençoado quanto nós estamos. Cara, Amém. Tá sendo assim, sensacional, Amém. Cara, muito Amém. legal mesmo. Então, isso que você falou é muito, muito, muito verdade. Legal. E a Alice também, Alice, que legal que você está com a gente, viu? Boa noite. Boa noite, pastor. Uma alegria estar aqui, falar sobre Deus e alguns assuntos aí específicos sobre nossa vida com Ele, né? Uma coisa muito, muito boa. Muito obrigada aí pelo convite. Vamos conversar um pouco. Vamos aí essa seguindo, noite. né? Obrigado, viu? E ele, que nessa última noite podemos reconhecer, deu o melhor de si para cantar aí conosco. Foi boa, né? Foi boa. Eu gostei da primeira, que eu falei que você era o sol menor, mas deu o melhor de si. Valeu, Alexandre. Obrigado, viu, cara? Muito, muito bom estar com você aí. A melhor parte é a piada. É a piada sem graça, né, cara? Mas é isso aí, tamo junto. Galera, nós vamos começar aí pelo... Já acabou, Jéssica? Já terminou, Jéssica? Mas antes de falar disso, a gente vai fazer uma oração. Xandão, ora pra gente, mano, por favor. Com certeza. Então, pessoal, feche os olhos junto com a gente. Grandioso Papai do Céu, nos abençoe nessa quinta-feira, Pai. Nos dê discernimento, Senhor, para que, acima de tudo, a gente possa entender o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Papai, a gente sabe que a caminhada com Cristo é um processo e a gente quer entender cada vez mais, Pai, aonde que a gente pode se aproximar de Ti. Então, por favor, nos abençoe e derrame Teu Santo Espírito sobre nós. Tudo isso nós pedimos humildemente, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Acho que a ideia do meme valeu a pena, né? Cara? Valeu a Porque pena. depois dessa semana, eu não sei a galera que ouviu, cara, mas eu levei tanta bordoada gospel essa semana Tá aqui. vindo assim, né, A cara? gente tá meio tonto A aqui gente tá agora, tipo... Já acabou. Já acabou. Cara, esse meme é sensacional, né? Sensacional. Não tinha como não viralizar. Não. E, cara, por que escolhi esse nome aí pra gente falar, né?
Cara, ela foi arrebentada, né, mano? Coitada da menina, né, cara? Ela foi arrebentada e ainda levantou com uma pose bacana, assim, do tipo, cara, não tem mais nada, E né, aí? cara? E aí? Vem mais coisa por aí, né? Não acabou ainda. Perco tudo, mas não perco a dignidade. Não liga a dignidade, ninguém toca, ela é intocável. Intocável. Cara, e assim, eu queria perguntar para vocês, se vocês fazem parte do time que já começou projetos, livros, dietas, planos de exercício, listas de fim de ano e não terminaram. Se for, coloca o dedo aqui. Viu? Vocês são desse time ou não? Sim, É eu mesmo, sou. Júlio? Eu tenho postergado muitas coisas. Ah. Não sei vocês, né? Mas eu já comecei, terminei, parei, retomei e falei, não, agora vai de vez. Agora vai. Agora vai. E não foi. E não foi, e continua não indo. Fala aí, uma coisa, um plano que, cara, ia começar e era sucesso. Nossa, E não rolou. eu acho que no começo do ano eu tinha colocado de ler um livro por mês. Uhum. Ai, eu já fiz essa promessa. Que tristeza. O Não foi. primeiro eu li, o primeiro mês eu consegui, pô, legal. O segundo eu terminei na metade do outro mês. O terceiro eu escolhi. E terminou ali. E terminou. Então, vocês dois dos livros aí, né? Eu já fiz isso. Acho que eu li uns 3, 4 livros. Parei. Não foi mais. Muito triste, porque eu particularmente, sou a mulher das listas. Então, tudo que eu preciso fazer, eu faço uma lista. Faço lista para o dia, para o mês, para a semana. E quando eu não consigo fazer alguma coisa que eu me propus, eu fico muito frustrada. Muito frustrada. Em qualquer sentido da vida, assim, É um sabe? looping de frustração. Até porque, Pois assim, é. né, Alice, você acabou de comentar a redundância, né, cara? Porque falar assim, sou uma mulher de listas. Cara, mulher e listas é quase a mesma coisa, né? Minha esposa, cara, lista pra tudo, assim, meu. Tudo. E é bem, bem triste não conseguir cumprir, assim, aquilo que a gente propôs. Propôs, né? Aquelas resoluções de início de ano, né, cara? Todo ano eu faço resoluções. Eu nem faço mais. Eu sei que eu não vou cumprir, mas é tipo ritual, assim, né, cara? Uma liturgia de início de ano, né? Você faz a lista ali, sabe que você não vai cumprir. Uma vez eu falei assim, cara, eu quero visitar todos os parques de Curitiba com a Alice, um a cada final de semana. Cara, não chegou no carnaval. E aí, Elisão, o que você já começou e não terminou? Cara, eu tinha um plano de chegar no final do ano na faixa azul do jiu-jitsu. E aí? Então, Não comprei nem o kimono. não, eu tô postergando meus exames de faixa já há um tempo, cara. Não desenrola o negócio. Não vai, Não vai. Enfim, Mas eu nos chegarei lá. unimos aqui, Chegarei né? lá. Algo nos une nessa mesa aqui, que é também... A gente tinha um professor, né, cara, no seminário que falava que é o ser humano, né, sobra iniciativa e falta acabativa, né? E acho que isso nos une, né, cara? Nos Isso define. nos define, exatamente. E em alguns aspectos, cara, a gente vai levando, né, cara? Porque, enfim, você não vai morrer pelos livros que você não leu, pelas promessas de início de ano e provavelmente ninguém vai ser afetado pela sua falta de exame de faixa, né, cara? Mas na caminhada com Cristo, tem coisas que não podem faltar. Né? E nós somos fortemente tentados a chegar no degrau do dia anterior, de ontem, da nossa semana, onde nós falamos sobre santificação. E, cara, pensar que aquilo é o ápice da vida cristã. Mas tem mais degrau depois disso? Tem, cara. Tem. Porque não basta chegar, tem que permanecer. Uau! Não é só chegar. Tipo o Campeonato Tem que ficar Brasileiro, cara. Chegar na liderança é fácil. Tem um monte de time que chega na liderança nas primeiras rodadas e é rebaixado no final do campeonato, é isso? Não basta chegar. Cara, lembra quando a gente comentou sobre os exercícios de academia lá? Que a gente até chegou a falar sobre a questão da intensidade e da constância. Sim. Tem pessoas que saem queimando a largada, sabe? Elas têm um relacionamento inicial com Cristo muito forte. O coelho da maratona, muito né? intenso. Cara, É. Só que ela perde a constância. Então, o segredo não está na intensidade, o segredo está na constância. E eu aprendi isso, cara, há pouco tempo. Assim, de uma forma não tão boa. Que é indo no hospital pegar os diagnósticos do meu pai. Então, meu pai está há 20 e poucos dias na UTI. Né, por causa do internado, no caso, né? Na UTI está menos tempo.
E quando a gente chegou lá, acho que na semana passada, eu fui pegar o boletim médico e o doutor falou para mim o seguinte: olha, não espere picos de melhora, mas espere uma constância, porque é na constância que ele vai se recuperar. E foi muito legal porque, assim, quando meu pai entrou na UTI, cara, ele estava com 100% do ar vindo da máquina. Ele estava entubado, com 100% do ar vindo diretamente da máquina. Aí, na terça-feira, isso foi no sábado, na segunda-feira, segunda ou terça-feira, não lembro, ele estava com 70%. Aí, na quinta-feira, 50%, entendeu? Então, ele estava se recuperando 10% ao dia. E é isso Mas que o uma médico progressão. falou. Isso, ele falou assim, cara, se concentra na constância, porque é a constância que está mostrando pra gente o resultado efetivo do processo de cura. Legal. Não é o pico. Ô, Xandão, tem um nome que a gente pode dar para isso, cara? Para resumir tudo isso que o Luizão falou? Cara, eu acho que o nome para isso, eu acho que faz parte também muito de um comprometimento, mas é um amadurecer, né? Amadurecimento. Eu acho que é um processo constante e contínuo de santificação. Faz parte de um comprometimento quase que de disciplina mesmo, né? Talvez seja o resultado da disciplina de Deus em nós. Uhum. Então, levando isso pro lado bíblico, né, e para nossa vida, eu acho que, fazendo uma alusão, eu vejo muitas pessoas que entram na igreja e começam embaladas. Entram em todos os ministérios, participam de tudo, não falta nenhum culto, vão até nos de quarta, sábado e tudo. Dá 2, 3 anos a pessoa já fala assim, não... Cansei. Cansou. Né? Acho que não. E fazendo uma alusão, né? Às vezes a pessoa tá sofrendo de burnout. Porque ela não tá vivendo. esgotada, Ela, né, cara? tipo, ela trabalha o dia inteiro, todo dia, vai pra PG, faz isso, faz aquele outro. E o sábado que era pra ela descansar, ela não descansa. Então ela entra tão intensa que ela vai perdendo todo aquele fogo e tudo mais. É perigosa essa vida, então, assim, de coelho de maratona no relacionamento com Cristo? Eu vejo que sim. Eu tenho não muito tempo de batizado, né? Eu tenho ali por volta de uns 5 anos, mais ou menos 4, 5 anos. E eu consigo dizer para vocês que eu sei exatamente o meu período que durou aquele primeiro amor. Teve um dia que eu acordei e falei assim, cara, eu acho que passou. Eu consegui sentir isso, assim. Foi um negócio meio que a semana ditou o ritmo. Eu falei assim, cara, não tá mais tão fácil quanto estava antes. Por que não tá tão fácil quanto estava antes? E eu entrei nesse pique. Entrei fazendo, participando, indo e voltando e tudo mais. E por que não tá mais tão fácil? O que mudou? Eu tinha cansado. Cara, a gente pode chamar isso de overdose espiritual? Eu acho que sim. O que você acha, Alice? Eu acho que depende um pouco de pessoa para pessoa também, né? Essa intensidade. Eu vejo por mim, eu sou uma pessoa que se eu não estou lá fazendo alguma coisa, eu penso, qual o sentido de eu estar aqui? Eu preciso estar lá. Mas essa overdose, ela acontece, porque a gente vai se envolvendo e vai aceitando tanta coisa. Faz isso, faço. Faz aquilo, faço. E aí a gente vai fazendo. Chega uma hora que cansa, sabe? Eu preciso respirar. Mas a gente tem que tomar cuidado para não se desligar totalmente. Porque aí está o perigo. Sabe? Então, acho que é questão de equilíbrio também, né? Essa constância. Então, não fazer coisa de mais, mas também não fazer coisa de menos. Não fazer Você nada. entrou num ponto que eu acho que é interessante de delimitar um negócio aqui. É o Isso. autocontrole do fruto Cara, do a Espírito diferença de permanecer e estagnar. A diferença de permanecer e não crescer. Existe diferença nisso? Sim, e E muito. quais são as diferenças? Muito, Porque alguém muito, pode muito, muito. falar assim, cara, nossa, é legal o que eles estão falando, vamos jogar na rede, então, né? Tá? Mas, cara, existe uma diferença, né? Eu acho interessante a gente traçar algumas características dessa diferença, de permanecer e estagnar. Porque o permanecer é permanecer em Cristo e não permanecer na mesma situação em que Isso. você está no momento. O estagnar é você permanecer na condição que você está. Se a gente permanece em Cristo, automaticamente nós vamos mudando. Né? O nosso caráter vai mudando, a nossa vida vai mudando. Porque se é uma caminhada, se é uma maratona, como você falou, ela pressupõe movimento. Sim. O estagnar, não. O estagnar acabou o movimento. Então, a coisa está passando e você nunca vai chegar lá no final. Porque você parou de andar. Tanto isso, pastor, que completando, né, a história, eu entrei muito intenso, mas eu percebi que não era maturo da minha parte não falar nãos.
Então, isso que você estava falando, quando você permanece em Cristo, ele começa a falar assim, cara, você não percebe que você está deixando de passar tempo com a sua família? E daí tem o vocabulário igrejês, né? Que não, você está dizendo não para Deus, não é para mim, você tá dizendo, é para Deus que você está dizendo não. Né? E aí a gente acaba ficando inibido mesmo, de dizer assim, cara, eu tenho limites, eu preciso absorver certas coisas. Isso vai muito de quem está na liderança da igreja também, né, Tiago? A pessoa chega agora embalada, ela está com vontade, você já coloca cargo para ela, tem professor de escola sabatina, isso, aquilo. Porque a galera que já está há algum tempo já está cansada também, então chega alguém novo, você despeja um monte de coisa, sem saber se a pessoa está preparada para absorver aquilo. Cara, falando um pouquinho a respeito de amadurecimento, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, Luiz tem uma filha de 7 anos, e é interessante ver o processo de amadurecimento delas, né? E, cara, por mais rica que a Bíblia ela seja, eu entendo de forma muito mais clara a ideia de amadurecimento quando eu olho para minha filha. Bastante. E vejo nela. Né? E algumas coisas elas saltam assim aos meus olhos de amadurecimento. Eu quero compartilhar algumas e deixar vocês à vontade para compartilhar também. Né? Eu acredito que o problema não é você ser imaturo na fé. O problema é você ser imaturo sempre. Isso é um detalhe. Né? Porque tão errado quanto um adulto, né, que vive perguntando e dependendo dos seus pais, cara, é chata aquela criança que é muito pra frente, né, cara? Eu não gosto, pelo menos, sabe? Aquela criança que, cara, é pequenininha e, sabe, já é toda cheia de si, quer dar as olhos, sabe? Cara, eu acho que é um movimento antinatural. E no relacionamento com Cristo é a mesma coisa, né? Talvez sejam dois extremos e dois polos do mesmo erro, que é o erro da imaturidade, maturidade, ou, enfim, de um desequilíbrio no assunto de maturidade. Né? Aquele que tem algum tempo de jornada e não amadureceu, mas também aquele que é tipo fruta, né, cara? Quando você vai comprar ela e ela foi amadurecida artificialmente. Quando você vai comer, cara, o gosto não tem nada a ver com a casca. Né? Nesse lance de amadurecimento, o que mais que vocês acreditam, pensam, têm insights sobre isso? Cara, tem Mateus capítulo 4 ali, existem as parábolas do reino, né, cara? E Jesus ele vai usar muito a ideia da semente. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma semente cavala, que é a semente bruta mesmo, a original, não a transgênica. A semente transgênica você vai ver que ela é redondinha, ela é bonitinha, ela é perfeita, ela é simétrica. E se você semear um campo ali com sementes transgênicas, todas elas vão crescer ao mesmo tempo, do mesmo jeito. Agora, quando você pega uma semente bruta, que a gente chama no sítio de semente cavala, você vê que ela é disforme, ela não é tão bonita. Quando você semeia o campo, elas não crescem ao mesmo tempo. Uma se desenvolve mais rápido do que a outra. E acho que essa é a ideia que Jesus tem em mente. Então, nós temos uma velocidade diferente do outro para crescer. Nós não crescemos iguais, nós não somos uniformes. Não há uniformidade nesse sentido. Agora, o que não há também é não crescimento. Então, é isso que muitas pessoas têm dificuldade em entender. Que você crescer numa velocidade implica em você crescer. A velocidade é diferente, mas o crescimento tem que existir. É aquilo que você falou, tipo, tem coisas que a gente faz com a nossa filha. Por quê? Porque elas têm 7, 8 anos. Está na idade de elas fazer. Então, a minha filha tem 7 anos, beleza. Ela não poderia estar engatinhando agora. Sabe? Então, ela está andando. Ela sabe engatinhar. Eu sei engatinhar, vocês sabem engatinhar, mas vai ser ridículo a gente fazer isso. Mesmo tendo uma tendência hoje. Mesmo tendo um grupo aí hoje fazendo esse tipo de coisa. Né? Então, não cabe mais. E existem certas coisas dentro da vida espiritual que são assim. Elas não cabem mais para o momento da jornada que você está. Lá no começo, elas eram oportunas, eram reais, eram necessárias, eram válidas. Agora, tem um determinado momento em que aquilo não se torna válido mais. Cara, é possível a gente, o que vocês acham? É possível a gente identificar algumas coisas que pode ser um sinal de imaturidade, de necessidade, de crescimento, de forma bem prática, assim? O que vocês poderiam pensar e mencionar nesse aspecto?
Eu acho que, pelo menos uma das coisas que me vem à mente, né, é muito de quando tem aqueles fóruns com os pastores nas igrejas, né? Pode isso, pastor? Isso daqui é pecado? Fazer isso daqui no sábado é pecado? Pra galera das antigas, a famosa coinonia. Coinonia, Pastor, Coinonia. qual a posição da igreja? Não, mas até onde que dá pra ir não é errado. Exatamente. Eu penso muito nisso por conta dessa questão da caminhada mesmo, né? Conforme você vai conversando com Deus, você percebe que Ele vai te falando, Ele vai te guiando, Ele vai te mostrando, Ele vai te conduzindo para você entender as necessidades que a sua vida tem, as coisas que você precisa, muito baseado na palavra. E tem perguntas que você não precisa fazer, porque a resposta já está escrita aqui. Então, por exemplo, Deus, é pecado matar alguém? Às vezes, quando o cara não conhece quem Deus é uma pergunta válida, Sim. ética, talvez, filosófica e tal. Mas quando o cara já tá 10 anos na igreja, o cara fala assim, mas e se eu matasse ele? Nem se for só uma mas e facada. Não, mas e se ele... Só uma matadinha? Não, mas e se ele escorregasse em mim com uma faca? Aí não é, né? Culposo e tal. Então eu acho que isso talvez seja uma nuance de um erro bem preocupante. Sim. Essa caminhada com Deus, ela nos permite esse amadurecimento, né? Então, conforme a gente vai criando intimidade, relacionamento com Ele, é a mesma coisa que um casal de namorados. Então, no começo, eles estão se conhecendo, não sabe até que ponto pode ir, não sabe que brincadeira pode fazer com o outro, como chamar. Mas a partir do momento que eles começam a se conhecer e aí casam, essa intimidade, esse relacionamento vão fazendo com que eles saibam até que ponto chegar, porque eles conhecem a outra pessoa. E acho que o nosso relacionamento com Deus, ele nos permite isso, ele nos ensina, ele vai nos ensinando e mostrando o caminho. Então, a gente conhece o Deus a quem a gente serve. Então, tem coisas que a gente não precisa mais perguntar, porque a gente já sabe, já está cravado no nosso coração. É aquela fase da vida em que você vive por um conjunto de regrinhas. Você tem que ter uma regrinha Isso. para tudo. Com a nossa filha é assim, né? Sem Com as dúvida. nossas filhas são assim. E é Você precificado precisa de em casa regrinha ainda, pra cara. tudo. Então, assim, arrumou a cama, beleza. Tantos pontos. Não arrumou a cama, desconta 50 centavos da mesada. É assim, a gente tem acordos. Eu anoto tudo e no final do mês eu imprimo desconto. as regras pro meu sobrinho, Olha aí. colo na parede, entendeu? É isso, isso e isso. Porque ele precisa, cara. A minha filha precisa de horário para levantar, ela precisa de horário para ir dormir, ela precisa de horário para tomar banho, porque ela não tem condição de administrar isso. Então ela precisa de regras. Esse é o nosso começo. Aí entra a lei. A lei para aquele indivíduo que foi escravo a vida inteira e agora é livre em Cristo Jesus, ela serve para isso, porque ele não sabe administrar a liberdade, entendeu? Então, como ele não sabe administrar a liberdade, Deus deu um conjunto de regrinhas. Falou assim, cara, segue essas regrinhas aqui. Com o passar do tempo, essas regrinhas elas vão sendo internalizadas e elas vão se tornando princípios. Então, hoje eu tenho alguns anos, vai. Poucos. Não Poucos. muitos. Então, cara, Fala assim, eu vou viver mais do que eu já vivi. Exatamente. Vou viver mais do que eu vivi até agora. Então, assim, a minha mãe não precisa bater na porta do meu quarto com a idade que eu tô e falar assim, filho, vai tomar banho. Entendeu? Com a minha filha eu faço isso. Mas se a minha mãe tiver que fazer isso comigo agora, cara, não cabe mais. Eu entendo que existe eu tenho uma noção de higiene agora. Eu entendo a utilidade, o benefício do banho para mim e para quem está ao meu redor. Então, eu sei da necessidade de tomar banho. Então, eu não preciso que ninguém me mande tomar banho mais. Agora eu vou porque eu sei que tem que ir. Esse é o processo de amadurecimento espiritual. Então, Deus te dá um conjunto de regrinhas porque você não sabe administrar as coisas. A partir do momento que você vai tendo a percepção do negócio, aquilo vai sendo internalizado e vai se tornando princípio. E é interessante que o amadurecimento, ele não causa o cancelamento, a ausência, ele não desfigura a lei, muito pelo contrário. Não, né? porque ele vai dando porque a lei vai fazendo cada vez mais sentido. Para minha filha hoje não adianta eu explicar os benefícios do banho, a necessidade da higiene, a renovação das células, tirar a pele morta e não sei o quê, bababá. Minha filha vai assim, vai tomar banho. Pronto. Por quê? Porque o pai falou para você tomar banho agora. Vai agora! Entendeu? Depois você vai entendendo o negócio. Então, aí vai fazendo sentido. Então, tem um efeito contrário do que a galera imagina. Então, nesse amadurecimento, não é que a lei vai perdendo o seu sentido. Não, ela vai criando muito mais sentido. Ela vai se reafirmando, né? É, Ela vai ficando natural na exato. sua vida. Exato, é isso aí. Ela vai tomando carne junto com a nossa carne. É. Né?
E outra coisa é que você para de perguntar se pode ou não pode, porque você já entendeu o que é para você fazer e o que não é. As nossas filhas, elas fazem isso porque elas testam a gente. Né? Então, ela sabe que ela não pode ir na casa da amiguinha dela agora, mas ela fica perguntando porque ela quer testar. Vai que deixa, vai né? que dá. Vai que cola. Então, no fundo, ela já sabe a resposta, mas ela está testando. O que nós fazemos muitas vezes com Deus é isso. A gente fica testando Deus. Às vezes através de pessoas, né? É. Tipo assim, cara, eu queria ir na casa da amiguinha, né? Mas esse daqui falou que não dá, deixa de novo. Mais ou menos como criança faz com os pais, né? É. Aborda o pai, não dá certo. Aborda a mãe para mãe. ver se emplaca, né? Uhum. E algumas pessoas têm a tendência de... Nós podemos ter a tendência de fazer isso. Né? Tipo, olha, cara, eu sei o que é. O Espírito fala com a gente. Né? As coisas são reveladas para cada um de nós pela palavra, enfim. E aí, de alguma maneira, eu falo assim, cara, mas deixa eu ver se eu consigo alguma brecha na lei. Deixa eu ver se eu consigo, cara, alguma medida provisória gospel aqui. Vai dar certo esse negócio. Uma Né? PEC. Uma PEC, PEC pastoral. uma aqui. proposta de emenda ali para ver se cola, se emplaca ou não emplaca. Né? Cara, quando nós voltarmos agora, o Alexandre vai cantar para a gente, nós vamos falar sobre um texto da Bíblia que fala sobre permanecer, é João capítulo 15. Você pode ir abrindo a sua Bíblia aí, pesquisando, já dando uma olhada. Na volta nós vamos ler esse texto e a gente vai tirar coisas bem, bem legais disso daí. Fala, Alexandre. Se você pudesse viajar comigo agora, através do tempo e visitar o meu passado, vendo a lama pelo chão em um lugar sofrido, você não me daria nada. Se você pudesse ver a cena que eu via, toda a circunstância que cercava minha estrada, negativamente impressionado ficaria. E você não me daria nada mais. Eu fui alcançado, sim. Eu fui transformado no amor de Deus. Tudo que eu recebi foi graça, graça. Nem de longe mereci. Tenho nova vida em ti de graça, graça. Cristo se entregou por mim. Se você pudesse ver o meu estado antes, destinado a vida a ser um mero fracassado, negativamente impressionado ficaria. E você não me daria nada mais. Eu fui alcançado, sim. Eu fui transformado no amor de Deus. Tudo que eu recebi foi graça, graça. Nem de longe mereci. Tenho nova vida em ti de graça, graça. Cristo se entregou por mim.
meus pés. O meu futuro é certo. Tudo que eu recebi foi graça, graça. Cristo se entregou por mim. Tenho nova vida em ti de graça, graça. Cristo se entregou por mim. Cara, sensacional, né? Acho que a gente não poderia fazer um momento de música que tenha tanto a ver com aquilo que a gente vai falar. Já tem falado, né? Porque amadurecimento é graça também? O que tem a ver a graça com amadurecimento? Eu gosto muito, eu acho que faz total sentido, né? A graça e o processo de amadurecimento. Eu gosto de uma música dos Arrais que eles falam: a graça que te trouxe manterá você fiel a mim. E eu acho que isso fala muito daquele que está no dia a dia com Cristo. Que você está ali, como a gente comentou, né, nos outros temas da santificação, você está ali, você passou pelo seu processo de encontros, de entrega. Mas no dia a dia você percebe que você erra. Porque a gente não é uma semente perfeitinha. Não. A gente é uma semente que cresce tudo de nível diferente, que às vezes demora mais para crescer. E aí você fala: Deus, eu não consigo. Eu falo assim: cara, toma mais um pouco de graça. Toma mais um pouco. E vamos andando junto, melhorando nisso. Então acho que faz total sentido esse processo de andar e de permanecer em Cristo e a graça continuar germinando em nós, né? E é importante eu entender que, cara, se é graça, não é o esforço do meu braço, né, cara? Não tem a ver com aquilo que eu posso fazer, né? Tem a ver com bondade de Deus. Alice, a gente tá falando de permanecer e o Xandão falou de semente e tudo mais, né? João 15, do 1 ao 5, tem tudo a ver com isso, né? Você lê pra gente, por favor? João 15, 1 a 5, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cara, a ênfase é muito clara, né? No permanecer, né? É repetido. Depois, mais à frente, aí na leitura, o capítulo fala, né? Permanecer, permanecer, permanecer. E quando a gente repete uma coisa, é porque é necessário, né? É super. Porque é importante e tudo mais. Qual a ideia, Luizão, do permanecer, cara? Cara, existem muitas coisas legais nesse capítulo, cara. Ele é um dos capítulos que faz parte do discurso de despedida de Jesus. Então, o discurso de despedida dele com os discípulos começa no capítulo 13 e termina no capítulo 17. Então, está bem no meio. Então, é o momento das instruções. E existe um negócio legal, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Por que ele usa essa palavra, que no grego é genuína, a real? Porque no Antigo Testamento você vai ver várias alusões a Israel como a videira. Só que lá você vai ver que Israel é uma videira que produz uvas ruins, uma videira estéril, uma videira vazia, uma série de coisas. Então, na cabeça dos discípulos, você permanecer na videira era permanecer em Israel. Então, o fato de você ser judeu As tradições. te tornava parte da videira. E o que Cristo estava assim, não, Não tem nada disso. não. Ele diz assim, eu sou a videira. Então, não é pertencer a uma etnia, não é pertencer a uma comunidade, não é pertencer até mesmo a uma igreja somente. É pertencer a Cristo. Porque você pode participar de uma igreja, mas não pertencer a Cristo. Porque uma coisa não está automaticamente ligada à outra. Então, é isso que ele está falando assim, cara, não é Israel, sou eu. Permaneça em mim. E se você permanecer em mim, a coisa vai andar. Mas não vai andar do jeito que você imagina.
Diz assim, cara, quem não presta, o galho que não presta, vai ser cortado e lançado fora. O que presta, ele não vai ficar intacto. Você vai ser limpo. Ou seja, que presta mesmo, não tem nenhum. Quer dizer, tá pronto, não tem. Cara, eu mudei recentemente e eu tenho bonsai. Eu gosto de cultivar bonsai, cara. Eu acho muito legal. Para mim é terapêutico cultivar bonsai. E eu tenho uma moreira lá. E no processo de mudança, na hora que ela ficava na sacada do meu quarto. E como na mudança a gente teve que tirar algumas coisas pela sacada, o rapaz que estava ajudando lá, ele pegou o meu bonsai e colocou num canteiro. E ele ficou escondido. E naquela correria da mudança, a gente acabou deixando ele lá. E depois, quando a gente organizou a casa, eu falei, cara, cadê meu bonsai? E procura e não acha, e liga para a empresa de mudança. Cara, não ficou no caminhão, e procura. Fui lá na casa de novo, procurei e não achei, cara. Tava com o senhor Miyagi. Tava com o senhor Miyagi. Aí, eu fui lá terminar de fazer a vistoria para entregar para a imobiliária, fui mexer no canteiro, ele estava lá no fundo, seco já, cara. Seco. Falei, cara, perdi. Aí a Jaque falou para mim o seguinte, pega um galho e quebra. Se tiver verde dentro, ainda dá para salvar. Eu quebrei e falei, cara, muitos deles já estavam bem secos nas pontas mesmo. Então aqueles... Agora tinha uns verdes ali. E aí eu pesquisei sobre um negócio chamado poda drástica. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é quando você deixa ele zeradinho mesmo. E eu fui tirando tudo, cara. E ele ficou quase que só o tronco e alguns poucos galhos. Eu falei para Jaque, cara, eu vou perder, ele não vai salvar. Isso fazem 1 mês e meio. É porque não vai dar para a galera de casa ver, mas eu queria mostrar a foto dele para vocês verem quanta fruta ele tem. Ele está carregado de fruta. É isso que Jesus quis dizer, entendeu? Então, o que acontece com o galho que é bom? Ele vai podar. Porque na poda, ele frutifica mais do que ele já vinha frutificando. E aí vem a pergunta, o que é poda? Em João 15. O que é poda? Acho que é uma pergunta válida para o Luizão, né? É, né? Eu acho. É esse aparar de arestas que Deus vai fazer conosco. É o processo de santificação. Então, o que Deus vai fazer nesse processo de santificação? Ele vai mexer em você nas coisinhas que precisam mexer. Então, tem coisas ali que estão sugando. Por que você precisa cortar o galho? Porque, embora ele esteja seco, ele ainda fica puxando seiva, energia da planta. Ele desgasta a planta. Então, tem coisas que Deus vai tirar de nós agora, porque estão tirando de nós energia, estão tirando da gente tempo, estão tirando da gente concentração, estão tirando da gente foco. São essas coisinhas que ele vai. É aquilo que você tinha comentado antes. Nós vamos permanecer, não quer dizer que vai ser fácil e que vai ser do jeito que a gente imaginou. Então, a gente vai precisar de alguns desafios. Nós vamos precisar de provas para permanecer. Isso vai moldando o nosso caráter, vai fazendo a gente confiar mais em Deus. No início da pandemia, eu tinha feito todo um processo para fazer intercâmbio, ir para os Estados Unidos. Então, eu iria no início de 2020. E estava tudo certo, eu cumpri todos os requisitos que a empresa pedia. E não dava certo. Eu conversava com uma família, conversava com outra família, eu ia como au pair. E não dava certo. E aquilo foi me frustrando, porque eu tinha certeza que ia dar certo, sabe? E aí, em março, começou a pandemia. E aí, as coisas foram acontecendo. E aí, eu falei, tá bom, eu entendi que não é do meu jeito. As coisas não vão acontecer do jeito que eu pensei, as coisas não vão acontecer como eu quero. Então, tá bom, Senhor. Eu desisto, eu entrego em tuas mãos, faça o que for melhor. E as coisas ainda não se encaixaram na minha percepção, sabe? Não tá como eu imaginava. Mas eu tô tranquila, sabe? Eu estava lendo o Caminho a Cristo e tem um pedacinho aqui na página 45 que diz assim: o coração que descansa de maneira plena em Deus será o mais empenhado no trabalho ativo por Ele. Então, e esse descanso é essa fé que a gente tem que ter ao longo desse processo de permanecer em Cristo, né? Então, eu falei, ok, Senhor, eu vou permanecer em Ti. E aí, nesse processo, eu virei líder jovem, eu estou participando dos Calebs,
A minha vida profissional mudou de rumo também. Então, assim, deixa Deus te podar. Deixa Ele fazer o que precisar contigo, porque Ele sabe o que faz. É interessante, Alice, porque, cara, a gente pode explorar o seu case de poda. Mas é interessante que nesse processo de poda, que é doloroso, né? Principalmente quando ela acontece, a gente vê que é algo extremamente necessário para que a árvore venha a frutificar. E aí vem um detalhe, Tiago, que é o seguinte: o permanecer não é permanecer por permanecer. É permanecer para frutificar. Frutificar. Lá na frente, Jesus vai dizer isso. Permaneça em mim, porque o que eu quero de vocês? Que vocês deem muito fruto. Cara, tem uma frase de um teólogo que eu gosto bastante, que é um cara chamado William Barclay. E ele diz o seguinte, cara. Eu até anotei a frase, ele diz assim, ó: inutilidade é um convite para a destruição. E se você não acredita, leia João 15, né? Só pra... Então, é aí que vem você saber dosar, entendeu? Então, é aquilo que a gente falou no começo, não é estagnar, não é cruzar os braços, deitar na rede e falar, não vou fazer nada, porque Deus não te chamou para isso. Deus nos chamou para algo. Para que Deus me chamou? As pessoas sempre perguntam, mas como é que eu faço para saber? Cara, teu dom. Teu dom é um bom indicativo do propósito para o qual você foi criado. Porque Deus não seria ilógico de te dar um dom e te chamar para outra coisa, que não tenha nada a ver com aquilo. Seria incoerência, né, Seria cara? incoerência. Então, cara, o primeiro caminho é você entender qual é o seu dom. O teu dom está intimamente ligado ao propósito para o qual você foi criado. Aí vem outra pergunta. Mas qual que é meu dom? Como é que eu faço para saber o meu dom? Cara, eu costumo dar 3 dicas para você conseguir identificar o teu dom. Sem fazer testes. essas Anota coisas assim. aí, vai. Anota aí. Isso é legal, cara. Vamos lá. Primeira dica, é algo que você gosta muito de fazer. O teu dom está relacionado a uma coisa que você gosta de fazer. Segundo, as pessoas que estão ao seu redor reconhecem que você faz isso bem. Então, existe um reconhecimento. Terceiro, frutifica para o reino de Deus. O que você faz gera fruto. Quer você perceba ou não. Então, fica atento a essas 3 coisas. Algo que você gosta de fazer. As pessoas sabem que você gosta de fazer e reconhecem a tua capacidade de fazer isso. E como elas estão sendo abençoadas através disso. Aí, daqui para frente, amigo, frutifica. É interessante que a gente, lendo esse texto, a gente entende que não existe teto, não existe tampa quando o assunto é amadurecimento e principalmente frutificar, né? A gente levantou uma bola no início sobre a ideia de permanecer e estagnar e as diferenças, né? E eu acredito que talvez uma das mais fortes seja exatamente essa, né? A ideia de, cara, aquele que está ao lado de Cristo, aquele que permanece. E se você permanece, você de forma voluntária, mas também de forma consciente, você se submete ao processo de poda. Se você está, se você permanece, você frutifica. E eu acho, me veio um insight aqui enquanto a gente estava conversando, eu estava relendo o texto. Eu posso estar muito louco, mas eu fico imaginando, para que a fruta, para que a árvore frutifica? Para alimentar. Para que nós precisamos dar fruto? Para alimentar o faminto. Para ir para aquele que não tem o que comer. Não só no sentido literal e filosófico da coisa, mas no sentido prático. Cara, se Deus está te tornando mais paciente, mais bondoso, cara, é para que o seu fruto sirva de alimento para alguém. Talvez por meio de um discipulado, que é algo que me vem à mente quando a gente lê aqui, tipo, Sim, cara, sim. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei o criador, mas ele comenta: quantas laranjas cabem dentro de uma laranja? Essa laranja tem, sei lá, às vezes 12 sementes. Mas quantas dessas 12 sementes podem gerar árvores? E cada árvore gerar outra árvore. E cada árvore outra árvore. Então, é algo que enquanto a gente estava conversando, me veio esse insight, tipo, cara, a gente frutifica para alimentar. Para que o nosso fruto possa encontrar lugar em outra pessoa que precise disso. Não por nosso mérito, totalmente não. Não, nem um pouco. Nada. Porque Cristo está fazendo frutificar em nós, por meio dessa poda. Nos tornando mais pacientes, mais confiantes nele. E assim a gente vai conseguir, talvez, orientar outras pessoas. Talvez mostrar para as pessoas caminhos mais fáceis daquilo que a gente já trilhou. É um insight que me veio, tipo, cara, não é só frutificar, você tem que frutificar
pro reino. Cara, e essa percepção, ela é tão saudável e tão madura, porque a gente entende que se um galho, né, nós somos o galho, se ele frutifica, ele não frutifica para ele mesmo, né? O galho é alimentado pelo tronco principal, pela videira, que é o Senhor, né? E nesse processo ele não frutifica para si mesmo, ele frutifica exatamente para alimentar o outro. E, cara, o insight que veio na minha cabeça quando você estava falando é a ideia de que, cara, se existe alguma virtude, se há algo bom em mim, cara, isso é para abençoar o outro e não pode, em momento algum, ser motivo de orgulho. Porque ele não tem a ver comigo. Aquilo que eu preciso, cara, a videira vai me dar. Aquilo que é essencial para a minha vida, a seiva da minha vida, a videira vai me dar. Mas eu preciso, aquilo que vai frutificar na minha vida é para o outro, não é para mim. Essa é a nossa missão aqui, né? Sem dúvida. Essa é a nossa Alice, missão. sem dúvida. É levar as outras pessoas. E o mais legal é que a partir do momento que a gente permanece em Cristo, a gente faz isso sem perceber. As pessoas enxergam isso em nós. Então, a gente precisa permanecer e estar neste processo de santificação, justamente porque é assim que nós vamos dar frutos também. Por meio de Cristo em nossa vida, essa é a nossa missão. Eu fico pensando quanto de esforço uma árvore de laranja precisa fazer para produzir laranja. Cara, é natural. Vai chegar a época do ano que ela vai dar o fruto, na verdade. Cara, ela vai dar o fruto. Agora, cara, se ela precisar produzir um outro fruto, vai dar muito. Né? E vai ser difícil, vai ser penoso, vai precisar de alguma interferência externa à árvore e tudo mais. E o que eu estou querendo dizer para você, querendo internalizar isso daí para mim também, é que, cara, muitas vezes nós temos dificuldades de encarar coisas do reino de Deus, dinâmicas da vida ao lado de Cristo, realidades que Ele faz na nossa vida como um prazer. Muita gente, cara, é convidado para fazer coisas interessantes, gostosas, prazerosas, para alguns que para esse, cara, é um fardo. Né? E aí, quando eu me deparo com essa temática do amadurecimento, cara, eu entendo que aquilo que o Senhor me chama para fazer, ele precisa ser natural, e pelo fato de ser natural, Alice, você acabou de dizer para a gente, é prazeroso também. Nenhum dos momentos aqui a gente falou sobre alguma coisa nesse sentido também, com um outro viés, obviamente, e eu faço questão de retomar isso, também sob outra perspectiva, porque, cara, eu encontro muita gente que não tem prazer nas coisas espirituais. Seja de contemplação ou seja de ação. Né? E talvez seja aquela luz que acende no painel, né? Indicando que tem alguma coisa errada, indicando que tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Né, Luiz? E, Tiagão, cara, isso é um enorme sinal de imaturidade. Você querer fazer só o que gosta. Querer viver só daquilo que te agrada. Cara, isso é criancice. Sem dúvida, sem dúvida. Porque uma pessoa adulta, madura, ela entende que ela vai precisar fazer coisas que talvez não lhe agradem no primeiro momento, mas que são necessárias a ser feitas. Cara, se dependesse da minha filha, ela comeria só McLanche feliz. E, cara, para mim é um esforço. Eu falei no almoço disso pra galera. Cara, eu tenho uma dificuldade muito grande de comer salada no inverno. Mas eu sei que eu preciso comer. Isso é um sinal de maturidade. Eu não faço só o que eu quero, mas eu faço o que eu preciso. Quem faz só o que quer é criança mimada. Não só criança, mas criança mimada. Mimada, não é só criança, é criança mimada. Então, a gente tem que entender que existem coisas que são necessárias. E como a gente falou em outro momento, como você disse, essa disciplina, essa diligência que eu fazendo, mesmo não achando tão legal, mesmo não achando divertido, eu me permito ter uma experiência para a qual eu estava fechado. E eu me permitindo ter uma nova experiência agora para algo que eu estava fechado, vai me proporcionar um viés diferente, vai me fazer encarar aquilo de uma forma diferente. E aí eu passo a entender e vou passar a gostar. Quando eu vivencio isso, eu entendo que as circunstâncias adversas, a Alice acabou de citar uma, elas não são sinal da ausência de Deus. Né? Problemas, podas, não são sinais de ausência de Deus. Talvez
essa ideia de que, cara, alguma coisa deu errado, Deus não me ama. Alguma coisa é, cara, onde é que está o pecado aqui? Deixa eu caçar o pecado. Cara, isso seja um sinal de imaturidade, né? É medir a presença de Deus pelas circunstâncias, né? Uhum. Então eu poderia me perguntar agora, cara, Deus tá, o que meu pai fez para estar lá onde está? Se eu pensar assim, cara, é desesperador. Eu tenho que pensar ao contrário. Cara, apesar de tudo que aconteceu, Deus está lá com o meu pai. Porque essa melhora pequena, mas constante que ele está tendo, é resultado da presença de Deus, da misericórdia de Deus lá. Então eu não preciso medir Deus pelas circunstâncias. A fé é justamente isso. A fé é a certeza de que Deus está comigo, apesar das circunstâncias. Mesmo se não houvesse melhora, né, Luiz? Exatamente. A gente está junto aqui, eu também estou com meu pai hospitalizado, e é gostoso a gente ver a evolução, né? Mas a certeza de que Deus ele está, mesmo se não houver cura, mesmo se não houver reabilitação, é algo incrível e é sinal de maturidade espiritual. Deus está preocupado sim com as nossas circunstâncias, mas ele tem um problema maior para resolver, que é a nossa eternidade. Então, o que ele não vai permitir que aconteça é que a nossa eternidade seja prejudicada. Então, para que ele mantenha, para que ele preserve a nossa eternidade, provas virão, dificuldades virão. Agora eu tenho que ter maturidade suficiente para saber enxergar sob essa perspectiva. No momento que a gente está vivendo, obviamente é muito difícil, enquanto você está vivendo a coisa. Mas é por isso que o Salmo 46, cara, é um dos meus salmos preferidos, ele diz assim, aquietai-vos. E aí você vai saber que eu sou Deus. Para, respira, olha a coisa. Porque isso também é outra característica de gente imatura, né? Que faz birra e se joga no chão e não pode ouvir um não e tudo esbraveja. Assim, cara, calma, respira, olha para tudo que está acontecendo que você vai conseguir me enxergar. Noção de tempo, né? É. Uhum. Cara, viajar de carro, minha filha, é terrível. Terrível. Quem colocou na cabeça dessas crianças a frase, a gente já chegou? A gente já chegou, falta quanto tempo? Meu Deus. E, cara, é isso que você falou, né? A noção de tempo é sinal de maturidade, não de viagem, mas de entender que nós não somos as circunstâncias que nos cercam e nem elas definem o propósito de Deus para a nossa vida. Porque, sob a perspectiva do tempo, o propósito é a eternidade. Né, Xandão? E eu acho que isso diz realmente da maturidade. A maturidade não é o tempo que você fica, não é o caminho que você trilha, melhor, né? Não é nem o lugar onde você vai chegar, é o durante. É o caminhar, é o estar ali dia a dia. Não importa quanto tempo, 10, 15, 20 anos, você vai sempre estar em maturidade, aprendendo algo novo, se aproximando de Cristo, vendo, cara, eu achava que eu era bom nisso. Tô ligando. Na verdade, eu sou podre nisso. Cara, tem uma música do Estevão Queiroga que fala isso, né? Uhum. Assim, na caminhada também o que importa é o durante, né? Partido e o norte. Partido e o norte. É aquele lance, né, de que em um contexto de viagem, né, o caminho é tão prazeroso quanto o destino, né? Desde que você desfrute dele. Galera, a gente está chegando no final. Literalmente. Literalmente no final. Literalmente no final. E eu queria impressões de vocês. Tipo, do tamanho de uma tuitada. Primeiras damas, eu acho. Daquilo que maturidade, assim, bateu forte no seu coração. Se você estivesse na frente de um dos jovens que nos assiste agora, você fala assim, cara, é isso. É andar com Deus. Não se desligar dele. Nunca. Nunca. A gente precisa dele constantemente na nossa vida. E quando a gente se desviar dele, nós vamos tropeçar feio. Pelo que eu tive aqui de insight, cara, eu acho que para amadurecer eu preciso cuidar de alguém. Eu me colocaria à disposição, talvez, se você está assistindo a gente em algum lugar por aí, me manda uma mensagem no Instagram, manda uma mensagem pro pastor. Cara, eu quero discipular alguém. E você que talvez fala, cara, eu não quero ser discipulado. Ou eu não quero discipular alguém. Cara, procure um discipulador. Dê uma procurada. Às vezes você vai aprender muito no lugar de professor, mas às vezes você vai aprender muito mais no lugar de humildade. Como, cara, eu não sei o que eu acho que eu sei. Então, acho que se eu pudesse dar um recado, seria esse. Tipo, eu me coloco à disposição para quem quiser e também convido para viver isso junto com a gente. Cara, que massa. E aí, Luiz? Cara, indo nessa linha do Xandão, cara, eu acho que eu aprendi o seguinte. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém, entendeu? E enquanto a gente ficar medindo os outros pela nossa régua, cara, ninguém nunca vai chegar ao estado que a gente quer.
Até porque quem nos deu o direito de fazer isso? Então, eu entendo que a minha luta é contra mim mesmo, cara. Eu preciso ser melhor do que eu era ontem. Eu não tenho que me comparar a ninguém, entende? Eu me espelho nas pessoas. Existem muitas pessoas que são referências para mim. Eu me espelho nelas, mas não me comparo a elas. Nem para melhor, nem para pior. Porque cada um de nós representa Cristo sob um aspecto diferente. As nossas experiências, as nossas histórias nos proporcionaram refletir a imagem de Cristo de uma forma diferente. Não é à toa que a Bíblia tem 4 evangelhos, né? Que ali Cristo é mostrado sobre prismas diferentes. E cada uma das nossas vidas aqui mostra um Cristo sob uma faceta diferente. Só deixa que ele brilhe. Só isso. Cara, nós começamos a semana falando sobre pecado. E talvez alguns venham acompanhando a gente desde então, e talvez aquilo que a gente falou no último sábado seja um reflexo da sua vida. Talvez alguns deram um segundo passo, enfim. Quero convidar você a permanecer na caminhada. Quero convidar você a permanecer nessa jornada ao lado de Cristo. Com a maratona, ela tem alguns momentos altos, como a largada e a chegada. Mas cada quilômetro, ele é importante e essencial para se chegar ao seu destino, para chegar no final. E diferente dos Jogos Olímpicos que se aproximam, que já estão aí, né? Diferente de uma prova onde apenas o primeiro que chega, ele é lembrado, na maratona ao lado de Cristo, todos aqueles que cruzam a linha de chegada, eles são vitoriosos. E eles são recompensados não com uma medalha, mas com uma coroa que o tempo e nem ninguém pode corromper. Então, o último recado que eu daria para você essa semana é esse: não desista da sua caminhada ao lado de Cristo. Não desista da sua jornada ao lado de Cristo. Porque eu acho que a gente quase está conseguindo ver a linha de chegada, galera. A gente quase está vendo a fita lá do final. E a gente precisa cruzar isso daí junto. Por isso, não desista e faça uma declaração para Deus nesse momento. O Alexandre ele vai cantar e a gente vai finalizar. De uma declaração de: Senhor, eu quero permanecer nessa caminhada. Eu quero permanecer nessa jornada. Então, por favor, me ajude a não te atrapalhar e faz aquilo que o Senhor precisa fazer na minha vida. Floresce através de mim, espalha frutos e a gente se encontra com o Senhor face a face logo, logo. Que Deus abençoe você nesse momento. Meu desejo é te louvar e adorar-te, ó Senhor, não somente em palavras, não somente em canções, teu querer eu vou cumprir, teus caminhos vou seguir e aos outros vou falar teu amor, teu amor. Somente a ti vou honrar, meu Senhor. Somente a ti vou cantar em louvor. Que haja poder nesta oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão. Somente a ti vou honrar, meu Senhor. Somente
transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão. Amém. Depois dessa oração que o Alexandre cantou, ora pra gente mais uma vez, Alice, por favor. Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá graça e nós sabemos que podemos confiar em Ti, podemos nos apoiar em Ti e que logo, Senhor, nos veremos no céu. Mas para isso nos ajude, Pai, a permanecermos em Ti. Nos ajude neste processo de amadurecimento, que nós sejamos servos fiéis a Ti, Te honrando, Te louvando e cumprindo a missão que o Senhor deixou para nós nessa terra. Continue conosco, Pai, abençoe cada coração que está nos ouvindo nesta noite. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, foi incrível passar essa semana com vocês. No final de semana você vai ter várias atividades aí na igreja. Em algum outro momento a gente vai voltar, a gente vai conversar um pouco mais, mas nosso desejo é que você possa continuar caminhando ao lado de Cristo. Você ouviu várias vezes essa semana a ideia de caminhar ao lado de Cristo, porque todos nós nos baseamos em um livro sensacional, que eu falaria e recomendaria para você, o livro Caminho a Cristo. Ele foi o nosso livro de guia de estudos, todos aqui leram, capítulo a capítulo, e ele serviu de inspiração para cada um de nós. Então, encerro recomendando esse livro para você e que Deus ele possa continuar construindo na sua vida enquanto você caminha ao lado dele. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.